Oi, eu sou a Thay do Solertia e no vídeo de hoje aqui no YouTube da Fisher Fields eu ensino vocês como fazer esse porta-panetone em formato de Papai Noel super fofo. Eu explico para vocês como confeccionar cada um dos detalhes, a barba, a sobrancelha, o gorro, o pompom e também o encaixe da parte de cima com a parte de baixo. Então confere a lista de materiais na descrição e vamos juntos para mais um. Eu vou começar aqui com o 25 milímetros, utilizando uma agulha de 6 milímetros, e esse tom que eu escolhi é o tom pérola. Eu vou iniciar fazendo aquele tipo de anel mágico que já deixa o ponto bem perfeitinho desde o início. Então, com a ponta do fio virada aqui na minha direção, segurando ela, eu passo por cima de 3 dedos, venho aqui para trás e puxo ele na direção da ponta dos meus dedos, trago aqui para cima outra vez, deixando assim as duas linhas paralelas, e aqui atrás eu fecho em X. Quem me ensinou a fazer essa técnica de anel mágico foi a Lari Cristina, que também é parceira aqui da Fisher Fields. Então, vou segurar assim para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Agora eu vou passar a minha agulha aqui, ó, no segundo fio, por baixo do segundo fio, e agora ela tá empurrada pro lado oposto a mim. Eu vou girar ela na minha direção, passar aqui por baixo do primeiro fio e laçar o fio que tá vindo lá do novelo aqui, ó, estão vendo? Trazer ele aqui pra frente, e quando eu fizer isso, eu vou ficar com duas alcinhas aqui na minha agulha. Eu seguro elas com o meu polegar e tiro a minha agulha na direção que ela tá saindo para colocar de volta na direção oposta aqui. Aí posso soltar, venho aqui atrás, laço o fio que tá vindo lá do novelo e passo por dentro das duas alcinhas, fazendo assim o primeiro ponto baixo do meu anel mágico. E aqui eu vou fazer aquele modelo tradicional de cachepô, gente. Vai ter 6 pontos iniciais, na segunda carreira 6 aumentos formando 12 pontos e assim por diante até atingir o tamanho do diâmetro que eu preciso para colocar um panetone dentro. Então eu vou fazer aqui mais 5 pontos baixos dentro do anel mágico na primeira carreira. Agora que eu já tenho aqui 6 pontos, eu vou ajustar o meu anel mágico, mas eu não vou fechar ele completamente. Vou só deixar ele mais num formato de círculo mesmo. E vou fazer aquele formato de emenda que eu também sempre ensino para vocês. Puxando aqui essa alcinha do último ponto, tiro a minha agulha, venho aqui no primeiro ponto e coloco a agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas em cima. Engancho aquele pontinho que a gente esticou e deixou parado lá atrás e levo ele para a parte de trás da peça. Dou uma ajustada para que essa alcinha aqui fique com tamanho equivalente às demais do restante do trabalho e ajusto também a quantidade de fio que tem aqui atrás na agulha para não ficar sobrando. Agora eu vou tirar a agulha desse ponto lá de trás e deixar ele esperando e colocar a minha agulha bem no centro do primeiro ponto da carreira, que é logo abaixo onde a gente jogou esse fiozinho e deixou em espera lá atrás. Para começar a carreira fazendo pontos baixos centrados. Passando pelo centro do ponto, lá atrás eu laço o fio que está vindo do novelo e trago aqui para frente. Agora a gente ficou com duas alcinhas, uma na frente e outra atrás. Eu engancho nessa segunda, busco o fio que está vindo do novelo e passo por dentro das duas alcinhas. Agora a gente tem o primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira.
Eu vou seguir fazendo um aumento em cada ponto, mas eu vou deixar para fazer o aumento desse primeiro ponto aqui quando eu finalizar a carreira, porque eu acho que isso ajuda a deixar a peça mais redonda. Então eu venho fazendo 2 pontos baixos centrados em cada ponto de base, e a diferença do ponto baixo centrado para o ponto baixo normal é que, em vez de pegar aqui nas alcinhas do topo do ponto, a gente pega no centro dele, logo abaixo dessas alcinhas. Ó, tem uma alcinha, logo abaixo, o centro de um pontinho. Então, eu vou sempre fazer 2 pontos baixos dentro do centro do ponto baixo da carreira anterior, o que significa que ele é um ponto baixo centrado. Vou repetir isso até o fim da carreira. Cheguei aqui no início da segunda carreira, onde eu vou finalizar colocando o último ponto baixo centrado dentro do mesmo buraco que eu fiz o primeiro da carreira. E aí agora já pode fechar todo o círculo mágico para continuar o trabalho. A emenda eu vou fazer sempre da mesma forma, tá? Então, eu não vou ficar repetindo ela todas as vezes para não ficar maçante. Eu vou repetir outra vez quando a gente começar a subida do cesto para vocês verem, mas é a mesma coisa. Agora, aqui na terceira carreira, seguindo a regra de aumento, a gente vai fazer um ponto baixo centrado e um aumento em ponto baixo centrado. E vai repetir essa sequência até o fim da carreira. Sempre um aumento, um ponto baixo sozinho, um aumento, um sozinho. E lembrando de pegar aqui no centro de cada um dos pontos. Se você fizer tudo certo ao longo da carreira, esse revezamento, você vai finalizar com um aumento. Então, agora eu vou fazer o mesmo esquema de fechamento. Eu só gosto de atentar que a partir da terceira carreira começa a ficar um espacinho aqui. Então, é interessante vocês puxarem para cá para fechar esse espaço ali e ter um acabamento melhor e mais imperceptível, estão vendo? Na hora de fazer esse movimento de jogar essa primeira alcinha lá para trás. E sempre seguir ajustando bem esse fio que fica lá para trás, porque se ficar em excesso vai ficar aparecendo e não vai ficar tão bonito pela parte de dentro. Ele vai aparecer de toda forma, mas ele fica mais discreto. Quanto menor você deixa ele, mais discreto ele fica por dentro. Agora, a quarta carreira, a gente vai intercalar um aumento a cada 2 pontos baixos centrados. E eu não gosto de colocar aumento sobre aumento, porque se a gente faz isso, a peça começa a ficar angulada. E a gente precisa que ela esteja bem redondinha. Então, aqui seria o meu primeiro aumento, porque esse é o ponto que eu tenho sozinho da carreira anterior. Aqui eu já tenho um aumento, estão vendo? Então, eu vou deixar para fazer ele no fim da carreira, vou fazer mais 2 pontos baixos centrados em seguida. E agora sim, um aumento. E aí, sigo com a sequência de 2 pontos baixos centrados, um aumento até o fim da carreira, onde a gente vai finalizar outra vez fazendo aqui, ó, um aumento no primeiro ponto. Finalizei a quarta carreira aqui com o aumento, então, iniciei ela da mesma forma como eu fiz com as outras. E agora, a quinta carreira vai ser composta de 3 pontos e um aumento. E eu vou seguir aquela mesma regra de não colocar aumento sobre aumento. Então, eu vou colocar o primeiro aumento da carreira já no ponto seguinte ao fechamento e início dessa carreira. Fechamento da carreira anterior e início dessa, né?
e vou seguir fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Eu acho que aqui, a partir desse momento, vocês já entenderam que a cada carreira que a gente aumenta, a gente coloca um ponto baixo centrado a mais entre os aumentos, né? Então eu vou seguir fazendo essa lógica até atingir o tamanho da base que eu preciso, e quando isso acontecer, eu volto a contar para vocês com quantos pontos eu parei entre os aumentos e qual foi o tamanho de diâmetro da minha peça, e também como que a gente vai fazer a finalização dela e subida do nosso porta-panetone. Ô, gente, olha só, enquanto eu tava fazendo essa peça aqui, eu resolvi, na verdade, trocar a cor da base pro Lume Ferrari, que foi um dos últimos lançamentos de cores do fio Lume. Então, eu queria mostrar pra vocês que aqui, ó, as peças com o mesmo tamanho, eu utilizei aqui a agulha 6 também, elas têm uma diferencinha bem pequena de tamanho, tá? Então aí fica a critério de vocês escolher ou o Extra Premium ou o Lume, assim como eu, e vai dar pouca diferença de tamanho entre os dois. Nos dois pode utilizar a agulha 6mm. Eu vou fazer mais um pouquinho, acho que mais uma ou duas carreiras até atingir o tamanho que eu preciso. Eu acabei aqui a minha peça com um total de 5 pontos baixos entre os aumentos. E para mim esse tamanho já tá o suficiente para fazer a base do nosso porta-panetone. Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou alongar aqui um pouco e eu vou pegar o meu fio que tá vindo do novelo e vou dar um total de 8 voltas com ele ao redor da peça e vou cortar. Cortei aqui o meu fio, agora eu venho outra vez aqui nesse lacinho e puxo todo ele pra cima, pra simular a última alcinha do topo do ponto e ficar invisível. Então eu venho aqui no meu primeiro ponto e coloco a minha agulha passando de trás pra frente, ó, no topo dele, nas duas alcinhas. Pego o fio que eu acabei de puxar todo pra cima e jogo ele lá pra trás, enganchando ele na agulha. E aí puxo todo ele outra vez lá pra trás. Agora eu preciso fazer ele retornar aqui, ó, pro buraquinho de onde ele tá saindo. Então, por trás do meu trabalho, eu coloco a minha agulha aqui, ó, pegando essa alcinha e fazendo ela passar pro centro do topo ali da onde o fio tá saindo. E aí eu puxo o meu fio outra vez, todo ele aqui pra baixo. E agora, no ponto lateral, aqui, ó, já em sequência, a gente colocou esse ponto aqui, eu venho aqui no logo ao lado, passo a minha agulha pegando as duas alcinhas, laço esse fio e trago pra frente, e agora eu vou seguir fazendo isso, colocando nos pontos, um por vez, fazendo sempre pontos baixíssimos. Quando eu encontrar aqui, ó, o meu primeiro ponto outra vez, eu vou puxar todo o meu fio pra cima e vou outra vez simular essa última alcinha aqui, que vai finalizar o nosso acabamento invisível. Então, venho aqui outra vez agora pegando essa parte aqui, os dois pontos de cima, laço o fio que tá vindo lá de trás e jogo todo ele aqui pra cima. E agora outra vez preciso fazer ele retornar pro mesmo buraquinho que ele tá saindo. Então, de trás pra frente eu passo a minha agulha e faço meu fio retornar aqui pra trás.
E aí pronto, a base do cachepô tá pronta. Vou medir ela para contar com quantos centímetros ficou para vocês conseguirem reproduzir mais fácil. A base tá com um total de 16 centímetros de diâmetro aqui, utilizando o fio lume. E agora, sim, né? Eu vou voltar com o fio 25 milímetros no tom pérola para começar a subir o que vai ser o rostinho aqui do nosso Papai Noel nesse porta-panetone. Agora, se você já acompanha os meus vídeos aqui no YouTube da Fisher Fills há mais tempo, você já tá cansado de saber sobre a minha escolha de deixar esse lado bonito pro lado de fora do cachepô, né? Porque dentro, como vai o que quer que seja que a pessoa quiser colocar dentro, essa parte aqui não vai ficar aparecendo. Agora, se alguém erguer o cachepô, a parte bonita tá na parte de fora. Então, por isso, eu sempre inicio por essa parte aqui. Se você quiser que a parte bonita fique virada para dentro, então você tem que começar o seu trabalho assim e não assim. Eu vou escolher qualquer uma dessas correntinhas aqui na lateral para colocar a minha agulha e eu vou colocar pegando a alcinha de cima e também essa alcinha aqui de trás, olha. Estão vendo? A alcinha de cima e a primeira dessas duas alcinhas de trás. Só a primeira, a segunda eu deixo. E agora eu vou posicionar o meu fio aqui para começar a trabalhar pontos baixos. E eu já gosto de ir trazendo junto aqui, ó, a ponta do meu fio para ir arrematando. Então, eu vou seguir fazendo isso pegando a alcinha de cima da lateral do meu trabalho e a primeira das alcinhas de trás, arrematando esse fio, fazendo um ponto baixo por ponto de base até o fim dessa carreira, sem aumento ou diminuição. E aí ele vai ficando assim, ó, já subindo como a lateral do trabalho. Chegando aqui ao fim da primeira carreira, eu vou emendar daquele mesmo jeito, ó. Onde a gente sobe aqui, vai lá no primeiro pontinho, coloca a agulha de trás pra frente, engancha o fio, leva lá pra trás, ajusta ele, o mesmo jeitinho, gente, do começo do vídeo, que a gente faz na base, a gente faz aqui pra subir as carreiras, tá? E agora eu quero que a lateral desse porta-panetone, ela fique ligeiramente arredondada aqui, abaulada. Então, para fazer isso, eu vou trabalhar com aumento na segunda carreira e com diminuição na penúltima carreira da subida do meu cachepô. E para fazer esse efeito bem leve, como aqui na base eu parei com 6 pontos entre os aumentos, aqui nessa segunda carreira eu vou fazer um aumento a cada 7 pontos. Então, vou fazer 7 pontos baixos centrados, o mesmo ponto baixo que a gente fez lá na base do nosso cachepô, tá? É aqui no meio do ponto e não em cima. Então, a cada 7 pontos baixos centrados, eu faço um aumento, colocando 2 pontos no mesmo ponto de base. Agora que eu fiz esse aumento na segunda carreira, eu já finalizei aqui igual eu finalizei todas as outras,
eu vou seguir fazendo 4 carreiras sem nenhum aumento. E aí vocês vão perceber que vai ficar um pouco mais evidente esse trabalho de aumento que a gente fez aqui na segunda carreira. E aí, em seguida, depois dessas 4 carreiras de aumento, eu vou fazer uma diminuição a cada 7 pontos para reduzir outra vez o nosso cachepô. Mas eu retorno para mostrar para vocês, a gente faz junto essa parte de diminuições. Então aqui eu vou seguir só fazendo ponto baixo centrado em cima de ponto baixo centrado durante as próximas 4 carreiras no total. Esse projeto, eu tô trocando tudo as cores toda hora. Eu troquei aqui a base dele da cor pérola para cor manteiga, tá, gente? Mas é a mesma técnica. Aí olha o que eu disse para vocês que quando a gente subisse ia dar para ver um pouco melhor esse efeito do aumento que a gente fez. Aí então, depois da segunda carreira onde tem os aumentos, eu fiz as 4 carreiras, como eu disse, sem nenhum aumento. E agora vem a carreira onde a gente vai fazer as diminuições. Então, eu vou fazer a cada 7 pontos uma diminuição. E eu quero mostrar aqui para vocês como que eu vou fazer essa diminuição em ponto baixo centrado. Mas, basicamente, eu vou pegar um ponto, laçar o meu fio, erguer ele aqui, venho no próximo ponto, laço o fio outra vez e ergo também, ficando assim com os dois na agulha. Agora eu laço meu fio e tiro todos de uma vez. E aí pronto, já tá feita a diminuição. Então eu vou repetir sempre esse movimento a cada 7 pontos baixos centrados, e aí no fim eu retorno aqui, porque a próxima carreira a gente vai fazer ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Finalizei por aqui a carreira de diminuições e, como eu disse, agora eu vou fazer uma carreira sem aumento nem diminuições, que isso vai ajudar a acentuar o trabalho que a gente fez na carreira anterior com as diminuições. Da mesma forma que aqui embaixo, quando a gente fez o aumento, ficou mais fácil de visualizar esse aumento a hora que a gente subiu mais carreiras, vai acontecer aqui em cima com a diminuição, muito embora vocês já consigam perceber o efeito que a gente queria aparecendo aqui na nossa peça. Então, essa vai ser a última carreira que eu vou fazer por aqui, antes de fazer o acabamento em pontos baixíssimos do mesmo jeito que a gente fez na base, e nela eu vou colocar ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Terminando aqui essa parte, eu vou outra vez, igual a gente fez no início, na base da peça, dar 8 voltas do fio ao redor da peça, e aí eu vou cortar o meu fio para fazer aquele acabamento em pontos baixíssimos. E agora que eu já cortei o fio, o processo é o mesmo. Puxa todo ele para cima. Agora, vem aqui no primeiro ponto, coloca a agulha de trás para frente para simular essa última alcinha aqui. E depois de fazer isso, a gente retorna o fio para onde ele está saindo outra vez.
Agora, igualzinho a gente fez na base, se o nosso fio tá acabando aqui, então a gente vai começar a fazer os pontos baixíssimos logo a partir do ponto seguinte. E aí é só repetir esse padrão de pontos baixíssimos até o fim. O acabamento é exatamente o mesmo que a gente fez já aqui na base, eu só vou repetir ele aqui e aí retorno para a gente ir para a nossa próxima peça desse porta-panetone, já que a nossa base já vai ficar pronta. Agora que a base do porta-panetone, eu ia falar cachepô, é que não deixa de ser um cachepô, né? Agora que a base já tá pronta, a gente vai começar a fazer os detalhes e eu escolhi o papir na cor branca para fazer o detalhe da barba. Vocês podem fazer com extra premium também, mas a textura que o papir vai proporcionar para a peça vai deixar o resultado final mais interessante. Então, eu fiz um nó corrediço e eu vou fazer o total de 11 correntinhas aqui. Agora, a partir da segunda, vindo da agulha, eu pulo essa primeira aqui e na segunda venho fazendo um ponto baixo em cada correntinha de base até o fim das correntinhas. Então, serão 10 pontos baixos. Chegando aqui no fim, a gente faz uma correntinha, vira o trabalho e eu vou iniciar aqui essa segunda carreira pulando a correntinha que a gente fez para virar e fazendo uma diminuição nas duas primeiras. Então, eu venho aqui na primeira, pego as duas alcinhas, laço meu fio, dou a altura, vou para a próxima e faço a mesma coisa. E aí, agora que eu tenho essas 3 alcinhas aqui na agulha, eu laço outra vez e tiro todas elas. Vou seguir fazendo pontos baixos até chegar aqui nos últimos 2 pontos, onde eu vou outra vez fazer uma diminuição. Cheguei aqui nos últimos 2 pontos, faço a diminuição então. Outra vez, uma correntinha, viro o meu trabalho e vou fazer diminuição nos 2 primeiros e nos 2 últimos pontos em cada carreira, sempre pulando o primeiro aqui. No fim da carreira, outra vez faço uma correntinha, viro o trabalho, inicio pulando a primeira, pegando as 2 próximas para fazer uma diminuição. Sigo fazendo pontos baixos até os últimos 2 pontos, onde eu vou outra vez fazer uma diminuição. Uma correntinha, viro o meu trabalho. E aqui, por fim, eu terei 2 diminuições. Estão vendo que ficaram 4 pontos? Então, uma diminuição, já seguida de outra diminuição. Uma correntinha, viro o meu trabalho. E agora que eu tenho só 2 pontos aqui em cima, tirando a correntinha que a gente usou para virar, eu vou finalizar com uma última diminuição.
Agora, eu vou fazer 2 correntinhas para dar altura. E aqui, ó, dentro desse primeiro buraquinho, estão vendo, ó? Bem aqui. Eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. E em seguida, logo aqui, ó, na base desse ponto, estão vendo? Ó, eu fiz aqui no buraquinho os 2 e daí bem aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Estão vendo que fez esse detalhe aqui, ó, redondinho? A gente vai fazer isso ao redor da peça toda, nessas laterais. Então, agora, outra vez, eu vou fazer pontos altos. Aqui nesse próximo ponto, eu vou fazer um total de 3 pontos altos. E em seguida, outra vez, no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Olha, agora a gente tem 2 voltinhas. Agora, outra vez aqui nesse próximo ponto, eu vou fazer 3 pontos altos. E aqui, nesse primeiro ponto que tá na base do nosso trabalho, eu vou fazer um ponto baixíssimo e seguir fazendo pontos baixíssimos aqui todo o topo da peça, antes de começar a fazer essas voltinhas aqui nesse outro canto. Então, aqui é só ponto a ponto e ir fazendo pontos baixíssimos. E vai ficando assim, ó. Cheguei aqui, ó, do outro lado com os meus pontos baixíssimos e agora eu vou outra vez dar altura com 2 correntinhas e vou seguir aqui, ó, para esse ponto lateral fazendo mais 2 pontos altos, porque essas 2 correntinhas que a gente dá de altura tanto aqui quanto aqui embaixo no início do trabalho, elas vão ser contadas como se fosse um ponto alto. Por isso que quando a gente sobe são 2 correntinhas e 2 pontos altos e no seguinte sempre 3 pontos altos. Então, finalizei aqui, no próximo ponto coloco um ponto baixíssimo e no ponto seguinte, outra vez, 3 pontos altos. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. E agora, para finalizar, aqui no ponto seguinte, mais 3 pontos altos. E fecho aqui a peça com um ponto baixíssimo. Aí já pode cortar o fio que você estiver trabalhando lá do outro lado e a sua barba vai ficar assim. A gente vai fixar ela por cima da peça depois. Vou cortar o meu fio aqui e puxar todo ele pra cima.
trouxe para trás outra vez o fiozinho para fazer a finalização e o acabamento. Eu fixei aqui a barba que a gente acabou de fazer logo abaixo da terceira carreira de cima para baixo, porque a minha ideia é que quando a gente repouse isso sobre uma superfície, a barba fique dobradinha assim. Eu apliquei aqui com alfinetes para mostrar para vocês, mas eu vou fazer a fixação dessa peça aqui utilizando cola siliconada. Então eu vou colar ela rapidinho e aí em seguida a gente vai precisar de uma agulha de tapeceiro para fazer o detalhe do nariz. Já colei aqui a barba, já tá quase seca, mas eu ainda vou deixar fixado com esses alfinetes. E aí eu coloquei o que sobrou do fio que eu fiz com acabamento aqui numa agulha de tapeçaria para começar a fazer o nariz, que vai ser aquele modelo de nariz bordado, sabe? Então tem que ver mais ou menos aqui onde tá o meio da barba, que é aqui, e eu vou colocar a minha agulha de trás para frente de uma forma que pegue a barba também. E aí agora eu vou voltar aqui pra dentro, pela parte do cachepô, estão vendo? Eu vou repetir esse processo aqui mais algumas vezes para criar volume aqui nesse pontinho que eu quero deixar marcado antes de passar para as laterais. Então, eu vou ficar saindo meu fio por esse buraco e voltando ele aqui até eu achar que tem volume suficiente. Eu já conto para vocês quantas vezes eu fiz isso. Eu fiz aqui no centro, no total 8 voltas, e aí agora eu vou fazer uma voltinha de cada lateral, só para fazer mais um detalhezinho, e ficou assim, olha, o narizinho. Então, por enquanto tá ficando assim, e agora eu vou posicionar os olhos dele. Eu ainda não sei direito bem onde, mas acho que mais ou menos assim, ó, logo aqui acima do nariz. Então, eu posicionei os meus olhos aqui, uma carreira acima da carreira onde acaba a barba, com um espaço de 3 pontos, mais ou menos, entre eles. E aí, eu fiz para complementar essa sobrancelha também com papel branco e vou mostrar para vocês como. De volta com a agulha de 5 milímetros, eu vou iniciar com um nó corrediço e 4 correntinhas na agulha. Quatro correntinhas. Agora, eu vou pular essa primeira e na segunda vou fazer um ponto baixíssimo.
Agora um ponto baixo. E por fim, um meio ponto alto. Para dar acabamento, eu venho outra vez aqui onde eu fiz o meio ponto alto e coloco um ponto baixíssimo. Desse jeito. Depois de fazer o último ponto baixíssimo aqui dentro do primeiro ponto ainda, já pode cortar o fio, não precisa deixar muita sobra. Puxa todo o restinho dele pra cima e eu vou finalizar com um nozinho aqui, ó. E vou esconder as duas pontinhas lá pra trás. Aí, se você estiver fazendo esse trabalho com o fio papir também, ele permite que a gente dê uma modelada na peça, estão vendo? Pra ficar certinho a sobrancelha lá do outro lado. E aí, outra vez, eu vou fazer a aplicação dela utilizando cola siliconada para fixar. Então, eu vou colocar as duas aqui e já volto mostrar para vocês como que ficou. Fixadas as sobrancelhas, nosso Papai Noel tá assim por enquanto. Se vocês quiserem, eu acho que fica bem legal também colocar um óculos no rosto dele, deve ficar bem fofinho. E só assim ele já tá bem legal. Mas eu sinto falta de trazer mais elementos natalinos pra ele. Eu sinto falta demais da cor vermelha. Então, pra finalizar essa peça, a minha ideia é fazer uma tampa em formato de touca de Papai Noel. E pra fazer isso, eu vou outra vez utilizar o fio Lume Ferrari, que tá tão maravilhoso e a cara do Natal, com esse brilho metalizado. Eu vou começar fazendo a tampa, que vai ser a touca, com um anel mágico, igual a gente fez para iniciar o cachepô. Só que, em vez de começar com mais 5 pontos para ficar 6 na base, eu vou fazer mais 4 pontos e vou iniciar com 5. E aqui eu tô usando outra vez o fio Lume na cor Ferrari e uma agulha de 6 milímetros. Então, dentro do anel mágico, eu vou colocar 4 pontos baixos para ficar com um total de 5. E aí, quando eu terminar esses pontos, pode ajustar aqui para ficar mais com um formato de círculo, mas não fecha completamente, para não ficar tão difícil nessa primeira carreira. E aqui a gente vai fazer o fechamento de carreira também igual a gente já veio fazendo em todo o trabalho. Depois de ter feito o meu primeiro ponto aqui, eu já fechei o meu círculo mágico. Você pode deixar para deixar no fim, para fechar no fim dessa carreira, ou então assim como eu, depois de fazer o primeiro ponto, porque o primeiro ponto para mim é o mais difícil. Então, eu vou seguir aqui a sequência de um aumento e um ponto baixo centrado. E aqui eu gostaria de começar com um aumento. Então, eu sigo fazendo um ponto baixo centrado e deixo para fazer o aumento nesse ponto quando eu terminar a carreira. Agora eu sigo a sequência de um aumento e um ponto sozinho.
E aí aqui, como a gente está trabalhando com uma base de números ímpares, é normal que vá acontecer repetição, no caso de acabar e começar com um aumento. Eu finalizei aqui a carreira com um aumento e vou ter que colocar mais um ponto aqui dentro do primeiro ponto para fazer o aumento. E aí com isso, a segunda carreira está completa. Eu vou subir, onde a próxima carreira eu vou fazer só ponto baixo centrado, sem nenhum aumento ou diminuição, para começar a descer a nossa touca. Aqui na terceira carreira, eu vou fazer 8 pontos baixos centrados no total, um sobre o outro, e aí vocês já podem começar a modelar a peça de vocês para baixo, para ir ficando com o formato do gorro que a gente precisa. Iniciei aqui a quarta carreira com um ponto sozinho e agora vou fazer um aumento e vou seguir repetindo essa sequência até o fim da carreira. Um ponto sozinho e um aumento em seguida. No fim dessa carreira, a gente deve estar com um total de 12 pontos na carreira. Finalizei a quarta carreira com um aumento e já iniciei aqui a minha quinta carreira, onde eu vou repetir outra vez a mesma padronagem. Um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento, até o fim da carreira, onde a gente deve estar com um total de 18 pontos. Agora, na carreira número 6, a gente vai fazer ponto sobre ponto sem nenhum aumento. Então, serão 18 pontos baixos centrados no total, se a sua contagem estiver de acordo com a minha. Eu vou começar a sétima carreira já com um aumento aqui no primeiro ponto, e aí vou seguir fazendo a sequência de um aumento e um ponto sozinho até o fim da carreira, onde a gente deve estar com um total de 27 pontos. Então, sempre intercalando. Um aumento, um sozinho, um aumento e um sozinho, sempre fazendo como ponto baixo centrado para proporcionar mais estrutura para a peça e também evitar de deixar buracos nela. Na oitava carreira, agora a gente vai colocar ponto sobre ponto, num total de 27 pontos baixos centrados. Na nona carreira, a gente vai voltar a repetir a sequência de um aumento e um ponto baixo centrado. Então, eu comecei com um ponto sozinho, fiz um aumento e agora vou dar sequência na ordem dessa carreira, que é um ponto baixo sozinho e um aumento.
Aqui na 10ª carreira, a gente deve estar com um total de 40 pontos baixos e nela a gente não vai fazer nenhum aumento nem diminuição, é só ponto sobre ponto, então um total de 40 pontos baixos. E aí falta bem pouquinho para a gente atingir o tamanho da base do cachepô, que tem um total de 48 pontos. A gente vai atingir essa quantidade de pontos durante a próxima carreira. Na carreira número 11, a cada 4 pontos baixos centrados, a gente vai fazer um aumento e vai repetir essa sequência até o fim da carreira. Se a contagem de vocês está certinha, a gente vai finalizar a carreira com um aumento certinho. Então, aqui, ó, comecei com 4 pontos, fiz um aumento, vou repetir a sequência até o fim. Agora que a gente tem um total de 48 pontos, as próximas 3 carreiras a gente vai fazer sem aumento. Então, só ponto baixo centrado, sob ponto baixo centrado, 48 pontos durante as próximas 3 carreiras para dar a altura para o nosso gorro. Terminando as 3 carreiras sem aumento e diminuição, pode cortar o fio, não precisa deixar muita sobra. E aí a gente vai fazer um acabamento simples aqui, puxando todo o fio para cima e simulando essa última alcinha do topo, porque ainda vem o acabamento com o papir branco ao redor do chapéu. Então, essa parte aqui não vai aparecer. Eu tô fazendo o acabamento daquele jeito bem simples mesmo, onde a gente só simula aqui essa alcinha, do mesmo jeito que a gente fez o acabamento da base e também do topo do cachepô. Depois pode arrematar os 2 fios já, e agora a gente vai trabalhar com um papel branco para fazer o detalhe ao redor. Por enquanto, a nossa peça tá assim. Agora, utilizando papel branco e uma agulha de 5 milímetros, eu vou fazer um nó corrediço e um total de 61 correntinhas. Tendo feito as 61 correntinhas, eu vou pular a primeira e a partir da segunda eu vou voltar fazendo 60 pontos baixos. Chegando ao fim dos 60 pontos baixos, a gente vai fazer agora ao redor da peça mais ou menos a mesma coisa que a gente fez ao redor da barba. A diferença é que em vez de fazer com pontos altos, aqui a gente vai fazer com pontos baixos. Então eu terminei aqui o meu último ponto baixo, vou voltar aqui para a base do primeiro com um ponto baixíssimo. E no ponto seguinte eu vou fazer 3 pontos baixos. No próximo, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, outra vez, 3 pontos baixos. E eu vou repetir essa ordem até chegar lá do outro lado da peça. E isso vai fazer uma bordinha escalopada ao redor disso que a gente tá fazendo, que vai ficar como a base da touca. Estão vendo, ó, que já vai formando as ondinhas? Então, a sequência é 3 pontos baixos e um ponto baixíssimo para fazer esse efeito.
Cheguei aqui no último ponto, a peça tá ficando assim, e eu terminei aqui com 3 pontos baixos dentro do último ponto. Então, eu vou seguir aqui, ó, pro topo, pro outro lado, pro topo das correntinhas, fazendo um ponto baixíssimo. E agora venho repetindo o mesmo esquema aqui no topo das correntinhas, seguindo 3 pontos baixos e um ponto baixíssimo, até chegar outra vez lá no início do trabalho. E aí vai ficar esse efeito escalopado tanto em cima quanto embaixo da faixa que vai ao redor da touca do Papai Noel. Eu terminei aqui a parte de cima com um ponto baixíssimo, e se vocês repararem, em toda a parte superior aqui ficou uns buraquinhos, estão vendo? A gente vai usar esses buraquinhos para fixar essa faixa na touca com pontos baixíssimos. Então, eu vou pegar a minha touca e eu vou fazer pontos baixíssimos pegando aqui, ó, na bordinha dos pontos e no meio desses buraquinhos que tem aqui. Então, eu terminei com um ponto baixíssimo, vou colocar aqui a minha agulha no primeiro ponto e também aqui por dentro da touca. E vou fazer o meu primeiro ponto baixíssimo. Esse primeiro vai ser o mais difícil, o mais estranho, mas aí dele em diante já fica mais fácil, tá? Então, agora venho aqui no meu segundo ponto, lá embaixo, ó, na touca, no segundo ponto também, e outra vez faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto aqui, próximo ponto lá embaixo, ponto baixíssimo. E aí vai ficando assim, ó. Com a bordinha presa ao redor da touca, através desses pontos baixíssimos que a gente tá fazendo. Como a gente fez mais correntinhas na base dessa peça branca aqui do que a gente tem de base no gorro, então pode ser que às vezes, como por exemplo aqui, olha, a gente tenha que fazer, eu tô indo aqui pro próximo ponto, mas aqui embaixo eu vou pegar dentro da mesma correntinha de base, para ficar o tamanho correto. Por que isso? Porque eu preciso que essa peça branca seja ligeiramente maior para encaixar no cachepô como uma tampa mesmo. Então vocês vão sentindo, conforme vocês vão fazendo, se eventualmente vocês colocarem a agulha no buraco e ela reta aqui atrás estiver saindo dentro de uma correntinha que vocês já trabalharam, não tem problema trabalhar de volta na mesma, tá? Finalizei aqui de prender com pontos baixíssimos ao redor da peça toda, e aí aqui, por fim, a gente precisa fazer aquele mesmo acabamento com o último ponto baixíssimo. Então, eu já cortei aqui o meu fio, não precisa deixar muito excesso, e aí só simular uma última correntinha ligando o último e o primeiro ponto da carreira, para ficar mais discreto e melhor o acabamento. Aí, terminando essa parte, falta só o pompom do chapéu. E o pompom do chapéu, apesar de ser com papir, ele vai ser como um pompom normal. O jeito de fazer ele não tem segredo. Para fazer o pompom, eu vou enrolar o fio papir várias vezes em 3 dedos meus. E depois vou tirar tudo que eu enrolei e vou fazer um nozinho, vou prender com um nozinho. Vou mostrar pra vocês como.
Finalizando essa etapa de enrolar e prender, a gente vai ter que dar forma pro pompom com a tesoura. Não tem muito segredo, eu vou deixar gravando para vocês verem como eu vou fazer. E aí, quando você estiver satisfeita com o formato que tá o seu pompom, você vai colocar um pouco de cola siliconada, bem próximo de uma das bases, eu coloquei aqui. E aí vai fixar o pompom ou no topo da peça, ou você também pode virar o topo do chapéu para um dos dois lados, para ficar como se tivesse caidinho. Aqui nesse caso eu tô fazendo no topo, em outra versão eu já tinha feito ele mais caidinho pro lado. Mas o pompom vai ficar meio amassado quando vocês fixarem ele até a cola secar. Depois que a cola secar, vocês conseguem dar formato para ele, arrumar ele outra vez. A peça completa ficou assim. Como a gente fez essa parte maiorzinha, olha, aqui acho que dá pra vocês perceberem melhor. Ela encaixa bem certinho com uma tampa e fica fofo porque ela esconde uma parte da sobrancelha e aí quando a gente tira tem essa expressão, né, no rosto do Papai Noel. Guardando aqui um panetone de tamanho normal, gente, aqueles de, acho que é 400 gramas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, vocês conseguem reproduzir todo ele utilizando só o fio de malha extra premium, mas aí vocês perdem um pouco dessa riqueza de detalhes e textura, né? Que tanto o fio lume quanto o papir trouxeram aqui para a composição dessa peça. Se vocês reproduzirem, lembrem de nos marcar nas suas redes para a gente conferir e também para a gente saber que a gente está alcançando vocês com esses tutoriais e continuar fazendo ainda mais tutoriais gratuitos como a Fisher sempre traz por aqui. Um beijo e até a próxima!